Anteriormente, falamos sobre a missionariedade da igreja a partir das Escrituras, onde falamos um pouquinho da missionariedade no Antigo Testamento e explicamos que não havia missão, um termo técnico de que conhecemos hoje. No Antigo Testamento não havia nesse sentido de atitude, de atividade, de vivência, mas que em Abraão verificamos algumas características que podem identificá-lo tranquilamente como o primeiro grande missionário, porque a partir daquela ordem dada por Deus no capítulo 12, versículo 1 do livro do Gênesis, de sair da sua terra, ele obedece, sai da sua terra, e seguida a essa ordem veio a promessa de que a partir dele todas as famílias, todas as nações seriam abençoadas. Também olhamos um pouquinho na ótica do Novo Testamento, a partir dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E agora nós vamos falar do Espírito Santo e a missão nos documentos da igreja. Porque não há como falar de missionariedade na igreja sem falar dos ensinamentos, sem recorrer aos ensinamentos. É a parte que mais eu me apaixono como jovem, que com certeza também aí você se enche de entusiasmo para poder ouvir um pouquinho e também aprofundar a fé católica, a fé carismática a partir dos documentos da igreja. Eu destaquei 5 documentos para podermos falar de forma bem sintética. A de gente sobre o decreto sobre a missão, a Evangelho Nunciandi, a Redemptoris Missio sobre a validade permanente do mandato missionário, a Verbo Domini e a Evangelho Gaudium. Então vamos iniciar pela Adigentes, pelo decreto sobre a missão, sobre a missionariedade. No parágrafo 4 vai dizer assim: não há dúvida de que o Espírito Santo já atuava no mundo antes de Cristo ser glorificado. Contudo, foi no dia de Pentecostes em que desceu sobre os discípulos para ficar para sempre com eles, que a igreja foi publicamente manifestada diante de uma grande multidão. Então olha só que o documento veio falar que antes de Cristo ser glorificado, o Espírito já descera sobre os discípulos, já vivia também ali na vida de todo o povo de Deus. Tanto é que Jesus, ali quando aparece aos discípulos, ele sopra sobre eles. Só que ainda não havia acontecido o Pentecostes, ou seja, o Espírito ainda não tinha descido plenamente, com todos os carismas, com todos os dons, não tinha descido com força e com poder. E a partir do Pentecostes, então, os discípulos entusiasmados, cheios da graça, eles passam a manifestar a igreja publicamente para as nações. Também nós estamos desejando muito isso, o mundo deseja isso, deseja dos discípulos missionários esse despojamento e essa vida no Espírito que dá a força, a coragem para manifestar publicamente a igreja, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E há, irmãos, uma relação de interdependência do Espírito Santo com a missão. A missão é quase que uma forma de testificar se realmente uma pessoa recebeu o Espírito Santo, se realmente uma pessoa foi batizada no Espírito Santo, sem dúvida a vida dela é uma missão. Ela é apaixonada pela atividade missionária, é uma característica, uma marca de quem foi batizado no Espírito Santo, é esse despojamento, essa vida missionária em qualquer ambiente onde ele se encontre, onde ele esteja. Eu destaquei um segundo parágrafo, que foi o parágrafo 13, que vai dizer que é o Espírito Santo que inspira a vocação missionária. Isto é, irmãos, todo batizado no Espírito Santo, toda pessoa que recebe o Espírito Santo, inspira dentro dele a vocação missionária. E a missão, ela é uma vocação universal, assim como a santidade, ou seja, ela não é optativa. Ela não é algo que eu possa dizer eu quero ou não, que eu tenho a opção de escolher sim ou não. Ela faz parte do ser cristão, ela está impregnada na nossa identidade e na nossa vida. E a Evangelho Nunciandi vai dizer assim, eu destaquei somente o parágrafo 75, que é um dos maiores parágrafos de documento que eu já li,
de um teor, de um conteúdo muito apurado. E no parágrafo 75, ele vai deixar claro que, irmãos, a dialética mais convincente, os esquemas mais bem elaborados, bases sociológicas e psicológicas, sem o Espírito Santo tornariam-se impotentes. Isso significa que o Espírito Santo é importantíssimo para a missão. Nós já evoluímos no pensamento de que a formação não é importante, a formação é importantíssima sim, mas existe uma garantia de que nós vamos cumprir com a nossa missão, e a garantia é o Espírito Santo. Foi por isso que Jesus, ao ordenar aos discípulos de ir anunciar o Evangelho, ele também deu a seguinte orientação: espere aí o derramamento, o cumprimento da promessa, espere porque o Espírito ele vai dar a coragem, a intrepidez, o desassombro, o destemor para anunciar. Então, o Espírito Santo é importantíssimo, porque ainda que nós dominássemos todas as técnicas, fôssemos superdotados de formações PhD em evangelização e atividade missionária, sem o Espírito Santo nós nos tornaríamos vazios. Nossa missão não teria frutos, nossa evangelização não teria eficácia. E o próprio parágrafo 75, ele vai continuar dizendo assim: é um fato que o Espírito de Deus tem um lugar eminente em toda a vida da igreja, mas é na missão evangelizadora da mesma igreja que ele mais age. Ou seja, irmãos, é na missão onde o Espírito mais age. Ele é o agente principal da missão. E a Redentores Missio, sobre a validade permanente do mandato missionário, que é todo um documento, é o documento inteiro que fala de missão, mas eu destaco o capítulo 3. E o capítulo 3, ele vai dizer que o Espírito Santo ele é o protagonista da missão, ele é o guia, e é ele que torna toda a igreja missionária. Ou seja, quando o Espírito Santo desce sobre uma pessoa, aquela pessoa ela torna inteira, a igreja fica inteiramente missionária. E é esse mesmo Espírito, parágrafo 25, que impele a sempre ir além. Então é o Espírito Santo que vai impelindo, que vai levando sempre a ir cada vez mais além dos nossos limites, das nossas limitações, dos nossos defeitos, das nossas incapacidades. É o Espírito que vai nos inspirando. E a Verbo Domini, o Papa Bento XVI destaca algo muito interessante no parágrafo 4. Ele diz assim: podemos assim constatar com alegria e gratidão que na igreja há um Pentecoste também hoje. Então ele afirmava: hoje há um Pentecostes. E ele continuava dizendo: além disso, podemos constatar também um Pentecostes. Ainda há caminho. Vários povos aguardam ainda que seja anunciada a palavra de Deus. Ou seja, ele confiava que ainda estava por vir um derramamento ainda maior do que aquele que aconteceu no Pentecostes apostólico, aquele que aconteceu na nossa experiência fundante da renovação carismática católica naquele retiro nos Estados Unidos. O Papa Bento ele esperava ainda por isso. Nós esperamos uma porção ainda maior, porque os povos necessitam, há muitos lugares ainda, irmãos, vielas, cantos, becos, cidades, ruas que precisam ser evangelizadas, bairros e muitos lugares das nossas cidades. Você pode imaginar aí na sua cidade quais são esses lugares onde as pessoas necessitam, estão na espera de alguém para lhe levar a palavra de Deus. E a Verbo Domini, ainda no 95, vai dizer que a igreja deve ir ao encontro de todos com a força do Espírito Santo. Somente pelo Espírito nós conseguimos. E a Evangelho Gáudio traz a profundidade da vivência do Espírito com a missionariedade, que ela quando vai falar sobre evangelizadores no Espírito, vai dizer: evangelizadores no Espírito são aqueles que se abrem sem medo ao Espírito Santo. Além disso, é o Espírito Santo que infunde a força para anunciar a novidade do Evangelho. E vai dizer no parágrafo 261, o Papa Francisco vai dar como que um conselho. Ele vai dizer, olha, vai deixar bem claro para nós: eu poderia dar qualquer palavra de motivação, poderia dar qualquer prática espiritual, mas sei que nenhuma delas tornariam-se eficaz, ou seja, tomavam efeito em nós, se não ardesse no nosso coração
o fogo do Espírito Santo, irmãos. Olha que o Papa Francisco diz para nós, é preciso arder no nosso coração o fogo do Espírito. E ele, nesse mesmo parágrafo, orava por nós, invocando para que o Espírito nos renovasse, nos sacudisse e impelisse toda a igreja numa decidida saída para fora de si mesma em atividade missionária.